Estamos aqui no lugar onde a tradição conta e acredita que foi o cenáculo. Talvez em algum lugar aqui desse pátio e construir essa edificação com algumas partes que são do tempo bizantino para ilustrar mais ou menos, mostrar mais ou menos como era o cenáculo. O cenáculo é o lugar onde Jesus participou da última ceia com seus discípulos e o lugar também onde aconteceu a descida do Espírito Santo, inauguração da igreja lá no dia de Pentecostes, Atos 2. Então vamos aí conhecer um pouquinho lá de dentro como é esse cenáculo. Olha, gente, hoje está mais amena a temperatura aqui, uns 30 graus, mas nos dias anteriores 40 graus, chegando a uma sensação térmica de 50 graus, por isso que eu ando sempre com o boné, óculos escuro, porque para suportar um pouquinho mais o calor. Veja só aqui dentro. Uma edificação de alguns séculos atrás, mostrando como era o cenáculo. Não é aqui o lugar original, volto a dizer, é uma construção mais recente, não dos dias de Jesus, mas uma construção que foi feita alguns séculos atrás, bem antiga. Inclusive tem uma coluna aqui, que é uma coluna do tempo bizantino, o que ajuda a reforçar a ideia de como era o cenáculo. Olha essa coluna. Então, nós vamos aqui do lado de fora, porque também do lado de fora, algum lugar evidencia, em algum lugar desses aí pode ter sido onde Jesus se reuniu com seus discípulos e também onde os discípulos se reuniam depois da sua morte e crucificação, nas suas primeiras reuniões. Olha só. Aqui, as paredes do lado de fora do cenáculo. E após ter partilhado a última ceia da Páscoa com seus discípulos no cenáculo, Jesus segue com estes para o Monte das Oliveiras, onde, em um lugar chamado Getsêmani, literalmente prensa do azeite, Jesus agonizaria em oração diante do Pai, como se estivesse sendo literalmente esmagado, espiritual, emocional e fisicamente, naquela hora de intensa agonia e dor, onde ele estaria antevendo as horas difíceis que passaria antes e durante a crucificação no Calvário. Estamos aqui no Jardim do Getsêmani, que quer dizer literalmente prensa do azeite. Observem essas oliveiras milenares
estão aqui, olha, há pelo menos mais de 2000 anos elas estão aqui, olha. Foi nesse jardim que o Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, ele suou gotas de sangue. Aí a gente pode imaginar, né? As gotas de sangue do Senhor Jesus produzindo na terra esse fertilizante mais do que sobrenatural, fazendo essas oliveiras permanecerem aqui, olha, durante séculos e séculos, mais de 2 milênios. Olha só, gente, é incrível isso, incrível mesmo, incrível, incrível. Dá para imaginar a dor do Senhor Jesus nesse jardim, suando gotas de sangue. Tudo isso por nós. E retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: orai, para que não venhais cair em tentação. Então ele se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, e em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza. Exortou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais a cair em tentação. E enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão, seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhe arguiu: Judas, por meio de um ósculo está extraindo o Filho do Homem. E ao perceberem o que se sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Contudo, Jesus interveio e ordenou: deixai-os, basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então, voltando-se Jesus para os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que haviam chegado para prendê-lo, inquiriu-lhes: viestes contra mim com espadas e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião? Todos os dias eu estive convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Contudo, essa é a vossa hora, quando as trevas dominam.